Uma fotografia antiga da estação rodoviária no cais de Santa Rita em 1958. Olá, bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para fotos antiga Recife, Pernambuco. Vamos juntos conhecer mais uma história em fotos. Lembrando que não somos dono da verdade, apenas estamos compartilhando história em fotos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Uma fotografia antiga dos cinemas Recife 1, 2, 3. DP. Fotografia do Karate Kid 3 no Cine Arte Palácio ano 1989. Fotografia, Rua do Sol. Ao fundo a ponte e o Teatro Princesa Isabel. Acervo do Museu da Cidade do Recife ano 1930-1940. Fotografia, Rua do Hospício. Acervo do Museu da Cidade do Recife ano 1920-1930. Fotografia, Rua da Aurora. Acervo do Museu da Cidade do Recife provavelmente ano 1930. Uma fotografia da Rua Nova. Bondes de Olinda e Madalena. Acervo do Museu da Cidade do Recife. Provavelmente por volta da década de 20 ou 30. Fotografia, Porto do Recife. Acervo do Museu da Cidade do Recife provavelmente ano 1910 ou 1920. Fotografia, Festa da Mocidade e Escola Normal no Parque 13 de Maio. Acervo do Museu da Cidade do Recife ano 1938. Uma fotografia na Cruz do Patrão. Istmo de Olinda. Notar o mar à esquerda da foto. Acervo do Museu da Cidade do Recife. Sem data. Fotografia da Praça Maciel Pinheiro. Acervo do Museu da Cidade do Recife. Sem data. História em fotos. Praça Arthur Oscar e o Arsenal da Marinha, com o seu torreão do portão principal, a Torre Malakoff. 1913. Praça Arthur Oscar do Arsenal. Teve origem no século XIX, em solo de aterros e chamava-se Largo ou Praça dos Voluntários da Pátria, devido ao batalhão que se formou no local em decorrência da Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870. Antes, a localidade era resguardada pelo Arco do Bom Jesus, demolido em 1850, que demarcava a entrada da cidade. Passou a ser chamada de Arthur Oscar em homenagem ao general vitorioso na campanha de Canudos. O obelisco no centro da praça foi erguido entre 1904 e 1908 e recebeu o nome de 7 de setembro em celebração à independência do Brasil. Em 1936, teve início a implantação de mais um projeto de Burle Marx que culminou na demolição do obelisco. Fonte: Jardins do Recife de Aline de Figueiroa Sil. Fotografia: inauguração da Associação Cristã Feminina. Rua das Crioulas 55, Graça João Francisco da Silva. Acervo do Museu da Cidade do Recife 15-11-195. Fotografia do Iate Clube de Pernambuco. Cabeceira oeste da Ponte da Torre. Acervo Museu da Cidade do Recife. Sem data. Inauguração da Ponte da Torre, 1950, aparecendo o Iate Clube de Pernambuco. Diário da Manhã, CEP 13 de dezembro de 1950. Você se lembra? Quantos anos você tinha? Fotografia de regata no Rio Capibaribe, Ponte Duarte Coelho. Nota-se ao fundo a ausência do prédio dos Correios que ainda não havia sido construído. 25 de agosto de 1946. Fonte: Diógenes Montenegro do Diário de Pernambuco. Acervo digital MCR Volume 2. Fotografia: Praça de Apipucos. Acervo do Museu do Recife antes e depois 16 de outubro de 1955, janeiro 2022. Fotografia: Praça do Monteiro. Acervo do Museu do Recife antes e depois 16 de outubro de 1955, janeiro 2023.
Fotografia antes e depois na Rua da União Severino Fragoso Acervo do Museu do Recife, ano 1956 e 2023. Fotografia, urbanização da Praça Professor Calazans, Madalena. Severino Fragoso Acervo do Museu do Recife, dezembro de 1956 e julho 2023. Fotografia antiga do Carnaval de Recife, ano 1957. Fonte: Severino Fragoso Acervo do Museu do Recife. Uma fotografia histórica na construção da praça em frente ao antigo terminal de passageiros do Aeroporto dos Guararapes, inaugurado em 18 de janeiro de 1958. Fonte: Severino Fragoso Acervo do Museu do Recife. Fotografia da Avenida Conde da Boa Vista. Fonte: Severino Fragoso Acervo do Museu do Recife. Agosto ano 1956 e janeiro 2023. Fotografia da Ponte Duarte Coelho e Avenida Guararapes. Olha esse trânsito, meus amigos! Provavelmente década de 1960 ou 1970. Fotografia na Rua João Souto Maior. Fonte: Severino Fragoso Acervo do Museu do Recife, ano 1956-2023. Fotografia da Ponte Duarte Coelho e um táxi Fusca alaranjado que ficou marcado na memória de muita gente. Quem lembra da cordinha que ficava amarrada na porta do passageiro para o motorista puxar e fechar a porta? E o taxímetro está na foto 2. Quem aqui se lembra? Década 1970. Fotografia antes e depois na Rua da Aurora esquina com a Rua Princesa Isabel. À direita, a estação central da Estrada de Ferro de Recife a Olinda e atualmente na foto 2. Veja também a publicação anterior com a estação por outro ângulo. Provavelmente ano 1886. Uma fotografia histórica de antes e depois na estação central da Estrada de Ferro de Olinda. Demolida e no local está o atual prédio da Polícia Civil de Pernambuco, foto 2. Rua da Aurora, esquina com Rua Princesa Isabel. Fonte: Francisco do Bocage, IMS, ano 1910. Fotografia antiga no mercado de São José, meados do século XX. Fonte: Alexandre Berzin, Acervo Digital. Fotografia histórica na Rua da Aurora, Ponte Santa Isabel, Princesa Isabel, Assembleia Legislativa e o Rio Capibaribe. Revista da Cidade, ano 1926. Uma fotografia na Ponte Maurício de Nassau, Revista da Cidade, ano 1926. História em fotos. O curioso e perigoso embarque e desembarque de passageiros no início do século XX, antes das reformas do Porto do Recife. Bem trajados, os viajantes viviam uma pequena aventura antes de chegar em terra firme. Tinham que entrar em uma espécie de gaiola de pano para chegar até uma embarcação menor. Eram levados ao cais da Lingueta Asterisco e, de lá, à Praça Rio Branco, hoje transformada no Marco Zero. A manobra do guindaste pelos marujos experimentados era acompanhada por uma pequena plateia na embarcação e também no cais, onde os curiosos sempre esperavam que um engomadinho tomasse um banho inesperado. Os navios de maior calado tinham que fundear fora da barra, numa área chamada de lamarão, termo que aparece pela primeira vez em 1579, quando uma flotilha, comandada por Frutuoso Barbosa, capitão-mor da conquista da Paraíba, surgiu em Pernambuco e fundeou no referido local. O lamarão compreendia uma área de frente ao porto do Recife cujo fundo é arenoso, com pequenos bolsões de lama, alguns afloramentos rochosos e arrecifes submersos. Os navios acima de 25 pés ficavam fundeados nas laminhas, ficando os botes, escaleres, canoas, jangadas e barcaças responsáveis pelo transbordo de cargas e pessoas para a terra. Depois de 1923, o desembarque já podia ser feito em terra firme. O espetáculo do lameirão ficou no passado. Asterisco Cais da Lingueta, espécie de porto que ficava nas proximidades onde hoje fica o Cais do Sertão. Fotografia na estação de bondes na Várzea Praça Pinto Damaso. Meados do século XX. Fonte: Alexandre Berzin, Acervo Digital, volume 1.
Fotografia do London e River Plate Bank. Rua Alfredo Lisboa, Marco Zero, ano 1918. Uma fotografia antiga do amolador de tesouras que circulava pelas ruas do Recife oferecendo seus serviços. Fonte: Severino Fragoso, acervo do Museu da Cidade do Recife, ano 1956. Fotografia antiga do bonde na Rua Sigismundo Gonçalves, também já foi chamada de Rua do Cabugá. Esses sobrados à frente da foto foram demolidos para a expansão da Praça da Independência. À esquerda, a Igreja de Santo Antônio, que foi preservada. Essa rua fazia ligação entre a Rua 1º de Março com a Rua 9 e foi extinta. Chegamos ao fim, meus amigos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Agora está aparecendo mais 2 viagens no tempo, escolha e aproveite sem moderação. Até a próxima história em fotos.